Vascaíno do Cerrado. Fala, galera vascaína! Eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, voltando depois de quase 2 dias ruim aí de cama, né? Porque eu peguei uma virose aí que pegou uma galera aqui em casa e acabou me pegando. Depois daquela live de sexta-feira, eu fiquei bem derrubado mesmo, febre alta, vômito, dor no corpo, fraqueza. Agora que eu tô começando a voltar aqui com a energia para poder gravar no canal. Ontem mesmo não consegui gravar. Mas vamos lá, vamos atualizar informações sobre tudo que tá rolando no Vasco. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal e falar da minha parceira, a 1xBet é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. A gente vem de 4 bilhetes acertados. Eu vou tentar mais um aqui, ó. Hoje tem Campeonato Brasileiro, Fluminense e Flamengo, vai sair mais de um gol nesse jogo. Fortaleza e Cuiabá vai dar Fortaleza ou empate. Atlético Paranaense e Bahia vai dar Atlético Paranaense ou empate, uma odd de 1,66, quase 1,70. Então tá aqui o bilhete, a dica do canal Vascaíno do Cerrado para essa rodada do Campeonato Brasileiro, tá? O link fica aqui, ó, primeiro comentário fixado, clica, vai abrir a janelinha, faz o cadastro, coloca o código promocional do Cerrado, o primeiro depósito ou o Pix que você fizer no valor de até R$ 1.200, eles dobram em bônus para você usar na 1xBet, que é a parceira do canal Vascaíno do Cerrado em 2023. Bom, vou começar falando do título de ontem, né? O Vasco ganhou o Sub-20, o título carioca em cima do Flamengo. No primeiro jogo, o Vasco tinha perdido por 2-1, ontem ganhou por 1-0, foi para os pênaltis e venceu nos pênaltis. Teve confusão no final da partida, os jogadores do Flamengo partindo para briga, perderam o título, a cabeça. E aí o lateral Julião viralizou na internet falando que desceram o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus do time profissional do Flamengo para jogar essa final, que da próxima vez era para descer o Gabigol e o Bruno Henrique, porque não deram conta. Então vou deixar aí o vídeo que viralizou aí do Julião provocando os flamenguistas. E outra coisa, agora o meu recadinho para eles. Desceram o Matheus Gonçalves e o Igor Jesus. Da próxima vez manda descer o Gabigol e o Bruno Henrique para ver se dá, porra. Meu pai amado. Enfim, Bom, vamos de mais notícias. Ontem o atacante Pedro Raul não participou das atividades, não esteve no treino do Vasco e tudo indica que o jogador está de saída, vai jogar no futebol mexicano, né? Teve aquela oferta do Toluca de cerca de 20 milhões de reais, o Vasco já tinha aceitado essa oferta, só faltava o jogador dar o aval e com a não ida dele para o treino, deixa aí a impressão de que ele aceitou a oferta e deve estar saindo do Vasco. Infelizmente, para o Pedro Raul no Vasco, acabou não vingando, não deu certo. Foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro com o Goiás, fez uma temporada do caramba o ano passado, mas esse ano, quando teve oportunidade, errou gol pra caramba, e depois, quando o time se perdeu, acabou que teve que jogar fora de função, sair da área, e aí foi um desastre ver o Pedro Raul fora da área, né? Jogar da maneira que ele vinha jogando no Vasco da Gama. Então tá aí Pedro Raul de saída do Vasco. O Vasco emprestou o zagueiro Ulisses ao Vila Nova, né, para jogar a Série B. Mas antes mesmo do jogador estrear pelo Vila Nova, o Vasco solicitou a volta do jogador. Isso porque pintou uma oportunidade de empréstimo para um time de Portugal, né? Ele vai jogar no Nacional da Madeira de Portugal, um empréstimo de 1 ano. Então o Vasco tinha isso na cláusula, solicitou a volta do Ulisses e ele deve estar sendo emprestado para o Nacional da Madeira, vai jogar em Portugal, tá? Bom, eu vou trazer aqui um trecho de uma entrevista que rolou, vi hoje de manhã, do Wellington Campos com o Duque Estrada. Duque Estrada é o conselheiro, é um desses fiscais que eu falo, é ele e o Jorge Salgado. É o fiscal do Vasco dentro da SAF, né? Que ele participa do conselho da SAF. E o Wellington Campos é uma brincadeira você ver o Wellington Campos. Toda vez ele cita a política do Vasco, é um passador de pano nato. Acho que aquela frase que diz assim, quem não puxa saco, puxa carroça, é todinha desse Wellington Campos. Que é uma puxação de saco com o Jorge Salgado, é uma puxação de saco com o Duque Estrada, com o Carlos Osório, com tudo que esses caras... O Vasco na merda... O Vasco ferrado, o Vasco disputou 2 segundas divisões, tá indo para a 3ª disputa de segunda divisão em 3 anos de mandato, 3 anos na Série B,
e esse cara ainda fica puxando o saco dos caras como se tudo fosse maravilhoso no Vasco, né? Aí o Duque Estrada, nesse primeiro trecho, falou em tranquilidade que a situação é reversível, não podemos nos apavorar. É brincadeira isso, né? A gente vai para uma terceira divisão em 3 anos, mas a gente não pode se apavorar. Do futebol, mas acho que o futebol tem que dar tranquilidade para o futebol. Acho que o que o dirigente vascaíno quer é que o futebol se concentre, tenha tranquilidade, são profissionais responsáveis, a gente tem a certeza, a gente tem que dar todo o apoio que eles vão sair dessa situação, agora liderados por um treinador mais experiente. Acho que o Vasco estava precisando um pouco mais de tranquilidade em campo, de experiência com jogadores que possam transmitir para os mais jovens que as situações acontecem e são reversíveis, não é? Isso é que é importante, você não pode apavorar. Só a experiência vai dar uma atuação aí mais tranquila, né? Bom, aí nessa entrevista o Wellington Campos diz que os candidatos à presidência do Vasco estão falando em acabar com a SAF, né? Aí o Duque Estrada diz que se isso acontecer vai ser um erro, é um erro acabar com a SAF, que é um ano ainda de SAF, que a coisa ainda é nova, que as coisas vão acontecer. Falou sobre a dívida, o aporte que a 777 está colocando no Vasco, falou que realmente estão colocando dinheiro e que a dívida, os 700 milhões de dívida está sendo pago pela Vasco SAF. Né? Então, quer dizer, criou-se a Vasco SAF e a grana que está entrando do futebol do Vasco é para pagar a dívida, os 700 milhões. Então, vou deixar aí para você ver essa situação de que os candidatos, segundo o Wellington Campos, né? Eu não vi candidato falando que vai acabar com o SAF, não. Eu vi falando que vai ver o contrato, ver o que fizeram e se tem alguma coisa lesiva com relação a 777 e desfazer o negócio com a 777. E não desfazer a SAF, até porque talvez o Wellington Campos, um grande jornalista, não tenha pesquisado, não saiba, né? Mas a SAF não tem como desfazer mais não. Uma vez que é SAF, eu trouxe o doutor Gustavo Lopes aqui que explicou. Uma vez que você se transformou em sociedade anônima do futebol, não tem como você desfazer mais. Né? Já está registrado como sociedade anônima do futebol, a não ser que o associativo crie um outro time de futebol, mas não tem como ser desfeita a SAF, viu, seu Wellington Campos? É bom estudar um pouquinho, porque você é jornalista, para de puxar muito o saco desses gestores e vai entender sobre o que você está falando, que isso é importante. Tem muitos candidatos dizendo, se eu for presidente do Vasco, eu vou acabar com a SAF. Como que isso funciona? O senhor que participou ativamente de todo esse processo. O Vasco tem como reverter? Pode voltar, pode acabar com a Vasco SAF? Como que funcionaria isso? Vê bem, Wellington, unilateralmente você não pode chegar e dizer tchau, né? Você tem que acabar com a SAF. Se os dois chegarem a uma conclusão de que é melhor desfazer a sociedade, isso é possível, mas eu acho que isso não é nem imaginável. Eu acho que a gente está sendo muito precipitado, prematuro, é uma coisa que não tem nem um ano, é um começo. Aliás, tudo é muito novo. Tudo é muito novo para a gente, né? Uma relação nova, uma posição nova também. O torcedor, às vezes, está cobrando do clube coisas que o clube não pode entregar. O clube está fazendo aquilo que lhe compete fazer na condição de acionista da SAF. A gente tem um diálogo permanente agora com o Conselho Deliberativo e a gente está buscando se posicionar agora. Acabar com a SAF, eu acho um erro. A gente tem um parceiro sólido, que tem compromissos de aportes financeiros até 2026, que tem obrigações de ter um orçamento de ponta no campeonato. A gente tem uma perspectiva de estar integrado num grupo com grandes clubes no mundo inteiro. Então, assim, isso é prematuro. Eu acho que isso a 777 assumiu a dívida de 750 milhões do Vasco? 700. Ela assumiu, na verdade, as pessoas até confundem muito isso. Eu estava até explicando outro dia para um jornalista. Ela tem 2 compromissos, a 777. Um é de aportar 700 milhões ao longo até 2026, né, com valores determinados ano a ano. Né? E a outra coisa é a SAF pagar até 700 milhões em dívidas que eram da associação, do clube. O que tem aí dentro desses 700 milhões? Tem a dívida tributária, que foi feita a transação, já foi bastante reduzida, mas ainda tem um valor significativo. Tem as dívidas que estão no RCE. Então a SAF vai pagar isso. Se não é o dinheiro não é carimbado, Wellington, entendeu? Não é o dinheiro que entra que vai para pagar a dívida. Agora pode entrar dinheiro e ser usado para pagar a dívida, como entra dinheiro de receita de televisionamento, como entra dinheiro de marketing, como entra dinheiro de bilheteria, que vai ser usado para fazer investimento. Perfeito. Uma vez que o dinheiro está ali dentro, ela tem 2 obrigações: botar 700
400 de dinheiro novo e pagar 700 de dívida passada. Ninguém imagina que a SAF vai ficar parada de braços cruzados sem gerar receita. Ela precisa gerar receita, né? Eu já ouvi também que, não, a 777 ela não bota nada, ela está usando o dinheiro do Vasco. Não, claro que ela botou. A 777 fez com os seus compromissos, ela fez primeiro aquele empréstimo de 70 milhões, que depois foi convertido lá, virou uma participação, e botou mais 120, entendeu? E ainda tem mais um aporte esse ano, agora em setembro, quando ela vai subscrever mais ações do Vasco. Então, na verdade, vai integralizar, perdão, ela subscreveu, tecnicamente, ela tem 70% e vai pagar esses 70% a prazo, né, nessas prestações até 2026. Ela pode, inclusive, antecipar. E esses valores dos aportes são corrigidos. Então, eu acho que o importante é a gente ver que a gente tem um parceiro profissional que montou uma estrutura profissional e está fazendo seus investimentos. Se a gente detecta aqui algumas críticas à gestão, fatos eventualmente que a gente discorda, a gente, como acionista, tem lá e que fazer as críticas que a gente faz, tem que fazer as cobranças que a gente faz. Agora, lavar roupa suja se faz em casa, né, Wellington? A gente não vai falar de críticas profissionais, como eu posso ser criticado, como outros podem ser criticados, a gente vai fazer as críticas de uma forma construtiva dentro do ambiente onde elas têm que ser feitas e com a devida confidencialidade, com o devido sigilo, porque essas coisas você tem uma responsabilidade profissional que você não pode... E é uma... Bom, aí agora para finalizar, o seu Wellington Campos, né, disse que quando a bola não entra, ficam tentando procurar pelo em ovo, questionando a seriedade da empresa 777. E ele disse que é uma empresa séria, que tem funcionários em todo o planeta, né? Uma empresa que mexe com o ramo de aviões nos Estados Unidos. Ele não está vendo as notícias que estão falando sobre aviões sendo pego de volta, um monte de denúncia com relação à empresa, ou ele está fazendo vista grossa, como sempre fazem, né? Como sempre fazem. E aí o Duque Estrada, né, o grande Duque Estrada, disse que estão com inveja da 777. Durma com esse barulho, né? Vou deixar aí para finalizar, agradecer aí a audiência, curte o vídeo, compartilha, e se eu tiver melhor, vou vir com uma live às 8 horas, onde a gente vai falar de Assembleia Geral, a gente vai falar de Conselho Deliberativo, Conselho Benemérito, com a participação do Sérgio Frias, beleza? Grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas. Por isso, né? E quando a bola não entra, doutor Roberto Duque Estrada, aparece coisas de tudo quanto é lá. Aparece pelo em ovo, aparece chifre em cavalo, aquela coisa toda que a gente fala lá em Formiga, Minas Gerais, e que eu uso muito aqui no meu canal. Mas já falaram até que, gente, a 777 não é uma empresa séria. Uma empresa que tem o portfólio que mexe com aviação nos Estados Unidos, entre outras coisas, com uma quantidade enorme de funcionários pelo planeta. Se não fosse séria, já não estaria no mapa. A gente entende que é séria, sim, foi visto essa seriedade dela e eles têm se comportado de forma séria conosco. Existem críticas que podem ser feitas, isso todo mundo faz. Eu até acredito que a 777 possa ser até vítima aí de muita inveja aí externa, porque eles cresceram muito rapidamente, eles hoje, na parte esportiva, têm um portfólio significativo de clubes que são clubes importantes nos seus países, né, com torcidas ativas e fortes como o Vasco, que passavam por dificuldades. E passando por dificuldades, você vai ter que botar dinheiro para melhorar. Ninguém vira da noite para o dia. Agora, você está olhando, por essa escolha, muito claramente, uma perspectiva de longo prazo, uma perspectiva de estabilidade, né, de ser um investimento perene, aí, permanente, que possa atrair, inclusive, outros parceiros. Então, acho que a 777... a gente tem que depositar toda a confiança aqui no trabalho que vai ser feito e auxiliá-los. Eu acho que o mais importante é que a 777 saiba que tem vascaínos prontos e dispostos de forma, inclusive, sem qualquer remuneração, sem qualquer interesse financeiro, de poder ajudar na melhor gestão de uma empresa que se destina a um público de vascaínos. Eu acho que essa que é a grande questão. A SAF Vasco é uma empresa para vascaínos, né? Isso tem que ser bastante, como é que eu posso dizer assim, colocado como acho que premissa maior dessa relação. Muito bom. Para a gente fechar, dentro de quanto tempo, se é que existe essa possibilidade,